igreja a abrirem suas Bíblias na Epístola de Tiago. Epístola de Tiago, capítulo 1, versos de 1 a 4. A palavra de Deus diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Meus irmãos, nós temos um hino no nosso hinário, o hino 108, Aflição e Paz. Uma letra muito confortante, uma letra muito consoladora. E foi um hino escrito por Horatio Gates Spafford, em um momento de muita dor. Ele era um advogado de sucesso em Chicago, e em outubro de 1871, o grande incêndio de Chicago destruiu grande parte da cidade e, consequentemente, grande parte das suas propriedades que ele havia adquirido com seu trabalho. Porém, a grande tragédia da sua vida estaria por vir 2 anos depois. Ele, sabendo que seu amigo Dwight Moody pregaria no interior da Inglaterra, no outono ele resolveu passar suas férias com a sua família na Europa. Porém, alguns trabalhos a fazer, ele decidiu primeiro enviar sua esposa, suas filhas, e depois ele iria. E 21 de novembro de 1873, enquanto as suas filhas e esposa atravessavam o Oceano Atlântico, o navio que elas estavam colidiu com outro navio. E 226 pessoas morreram. E dentre essas 226, as 4 filhas de Horatio faleceram nesse acidente. Sua esposa Ana foi a única sobrevivente da família e resgatada por outra embarcação. Assim que chegou na Inglaterra, ela mandou um telegrama ao seu marido que dizia: salva, porém só. Spafford, ele viajou para a Inglaterra e mesmo em um momento de profunda dor, ao passar pelo local que ele soube que teve um naufrágio, um acidente, ele compôs este belo hino que até hoje é cantado nas igrejas reformadas, como nossa Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele, diante de um momento de grande tribulação, de grande aflição, ele fez algo de grande paz, de grande alegria. E nós, meus irmãos, eu pergunto para vocês, o que nós temos feito, como nós estamos lidando com as provações que são colocadas nas nossas vidas, que não são poucas. Estamos murmurando sobre tudo, reclamando, falando mal, ou tentando entender os motivos, os propósitos pelos quais Deus colocou essas provações nas nossas vidas. Qual tem sido a nossa atitude diante das provações que Deus tem colocado? A alegria de passarmos por provações é para sermos perseverantes e perfeitos. O cristão deve alegrar-se nas provações, porque ela produz perseverança. Meus irmãos, é assim que Tiago trata. E essa carta ela é escrita ao povo que está disperso por causa da perseguição do primeiro século, a perseguição aos cristãos. E ele trata eles de forma afetuosa, deixando claro a familiaridade, o conhecimento que ele tinha dos problemas que aqueles cristãos estavam passando. Ele sabia com quem ele estava falando.
Tiago dirige especificamente a esses cristãos, e por isso a alegria de passar por provações era algo particular dos mesmos, e não de outras pessoas que viviam de forma mundana. Irmãos, nós conhecemos um pouquinho da família de cada um de vocês aqui, talvez muito pouco, mas sabemos que todos nós sofremos provações, dificuldades, lutas de diversas ordens. Alguns com seus filhos, alguns com seus pais, alguns consigo mesmo. Todas as famílias passam por provações. E muitas vezes a pessoa do mundo, a pessoa mundana que não tem Cristo, ela não sofre com algumas coisas que o cristão sofre. A pessoa, quando tem um encontro com Jesus Cristo, uma experiência com Cristo, ela pode passar por perseguições, por provações que ela não tinha antes. Rejeição da família, entre outras coisas. E muitas vezes nós pedimos, Deus, aumenta a nossa fé. Deus dá uma provação para que nossa fé seja aumentada. Tiago parece fazer menção à primeira geração do povo de Israel, aquela que murmurou contra Deus e que não entrou na terra prometida, não entrou em Canaã. E ele fala que várias provações. Nós somos diversas famílias que compõem uma igreja local que passamos por várias provações, cada uma de uma ordem. E elas funcionam como prova da nossa fé. As provações vêm para produzir perseverança na nossa fé. Sejam elas doenças, desastres, acidentes, lutas com filhos, filhos encarcerados, filhos no mundo. São diversas as provações que nós passamos, meus irmãos. Todas as famílias passam por várias provações. Quantas situações nas quais o Senhor já nos colocou, que nos fizeram sermos mais crentes, mais sensíveis às causas alheias. E muitas vezes a provação vem para isso, para nos aproximar de Deus. Quando nós estamos distantes, Deus coloca uma provação para, vem aqui, volta para o caminho, volta para perto de mim, para trazer você perto dele. Tiago, ele se identifica como servo do Senhor, escravo. É a mesma tradução aqui na língua original. Servo, escravo, aquele que serve de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Por essa razão ele começa dizendo, eu saúdo em nome de Jesus, a quem eu sou servo. E nós, meus irmãos, a quem nós temos servidos? Servido a quem? A Deus ou ao mundo, aos nossos patrões? Ou somos representantes de Deus? Ele diz ser servo para deixar claro o quê? Aos seus ouvintes o propósito das tribulações. E que as suas exortações se dá unicamente pela certeza daquele que morreu pelos nossos pecados. Que ele não estava indiferente às nossas perseguições, às nossas tribulações, por conta de aderirem à fé cristã. Porque geralmente vai acontecer sim. Um turbilhão muitas vezes na vida da gente, logo que nós temos uma experiência com Cristo. Mas o cristão deve se alegrar nas suas provações, porque ela nos torna maduros. Meus irmãos, imaginem uma situação, vocês preparando para uma férias, você e sua família, você ganha, compra os bilhetes, né, para um voo. E pergunto para você, se você tivesse com suas passagens ganhadas ou compradas para passar suas férias numa praia no Nordeste, você entraria num avião, mesmo sabendo que seria seu primeiro voo de teste? Você entraria nesse avião? Se você disser que sim, parabéns. Eu seria o primeiro a desistir desse voo. Não iria. Tá? Não teria coragem.
Todavia, quanto à situação que Tiago faz, que as provações, uma vez confirmada, estará sempre nos levando para algo mais além do que até mesmo nós esperamos. Tiago está dizendo algo de uma alegria que muitas vezes não se limita nessa terra, não se limita nesse local que nós vivemos e estamos de passagem. A certeza de uma realidade momentânea, ainda não existente, mas que ela está vindo e está chegando. Irmãos, Deus não nos deixa à deriva. Um dos grandes problemas do nosso tempo é o imediatismo. As crianças, os jovens, alguns adultos, querem para já, para ontem. Ou os jovens começaram a trabalhar hoje, já querem ter a casa que aqueles lutaram 30 anos para conseguir. Eles querem já, eles não querem esperar passar uma vida, eles querem ontem, para hoje. Antigamente a gente crescia para ter um trabalho, construir uma casa e ter uma família em ordem. Hoje não, hoje os jovens querem hoje tudo isso para viver a sua vida, independente de família, independente. Os jovens estão vivendo, o imediatismo tem sido um problema na vida dos jovens, na vida dos adolescentes, das crianças. E não culpo as famílias, mas culpo sim, talvez a mídia, culpo os pais em algum sentido por permitirem que seus filhos estejam expostos a alguma dessas mídias. E esse imediatismo tem feito com que alguns cristãos se recusem a examinar o que? As Escrituras. Examinar elas de maneira a encontrarem as respostas para as dúvidas, para os questionamentos que eles têm. Eles não querem, de forma racional. Onde que eu acho a resposta para essa dúvida, pastor? Ou pai, mãe, onde que eu encontro? O bastante para verem as respostas para os seus sofrimentos. A Bíblia tem sido vista de forma tão mística, que mais parece aquelas histórias contadas em filmes infantis, onde o leitor entra dentro, fazendo parte daquela história. Sinto muito informá-los, mas o personagem principal dessa história, da história da Bíblia, não é você. O personagem principal é Cristo. Ela conta desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento a promessa daquele que viria para livrar-nos dos nossos pecados, para aliviar as nossas culpas. E quando Cristo veio, foi rejeitado por alguns. E alguns, ainda sabendo de tudo que Cristo fez, do sacrifício na cruz, acha que ele não veio, acha que ele não voltará mais e continua vivendo sua vida como se nada tivesse acontecido. Somos protagonistas dessa história. Não somos os protagonistas dessa história. Cristo é o protagonista dessa história. Fomos criados por Ele. Pois a Escritura diz que tudo é para Ele e foi criado. Todas as coisas foram criadas para Ele. É óbvio que não é fácil lidar com o imediatismo, com o desejo do ter, do obter. Em cada esquina tem um mercado de fé, um mercado oferecendo coisas, placas enormes estampadas dizendo: parem de sofrer, deixe de ser bobo, você não merece isso. Eles se autodenominam agentes da alegria. Vem aqui, você vai encontrar a cura para a sua doença. Você vai encontrar prosperidade. Muitas vezes a prosperidade, meus irmãos, que a Bíblia nos oferece. Quem lê o capítulo 28 do profeta Daniel, vai encontrar uma frase assim: Daniel prosperou. A prosperidade de Daniel não significa que ele se enriqueceu, não significa que ele sobrepujou a outras pessoas. O que significa que ele passou, enquanto outros reis caíram. Passaram-se reis e Daniel permaneceu. E a prosperidade de Daniel queria dizer isso. E prosperidade, muitas vezes, na nossa vida, quer dizer a vida eterna, meus irmãos. A vida eterna na qual Cristo, mesmo diante das nossas
provações, lutas que todos nós enfrentamos, seja ela de qual ordem for, Ele promete. E essa é a maior prosperidade que nós teremos, a certeza da vida eterna. Nós não podemos dizer que conhecemos a Deus quando nos recusamos a viver na perseverança, por meio de uma fé pedagógica, onde eu aprendo e ouço a vontade de Deus para a minha vida e através do tempo que dedico à sua palavra. O imediatismo tem feito muitos cristãos meninos na fé, por não estarem mais dispostos ao quê? Examinar devidamente as Escrituras. Eles querem hoje o que Deus prometeu para o futuro. Eles querem para já. Jovens querem antecipar etapas na sua vida. Não querem esperar. Pois, ao contrário dos ímpios, que por não conhecerem o Senhor, se deixam levar pelas emoções do momento. Os cristãos eram diferentes, e mesmo aos sofrimentos dos mais diversos, viam em tudo a vontade de Deus. E nós temos que encontrar motivo de alegria, porque essa leve e momentânea tribulação nos produz peso de glória. Nós estamos de passagem aqui, meus irmãos. Não sabemos quanto. Essa irmã que faleceu, ela toda semana comentava, curtia as postagens, os cultos que eram compartilhados no Facebook da nossa igreja. Uma pessoa que acompanhava. Nós não sabemos o dia do amanhã, mas uma pessoa com Cristo, quando descansa ou passa dessa terra, de fato, ela está curada. Ela descansou, não. Ela está curada dos seus problemas, porque ela se encontrou com Cristo. Tiago não está dizendo que o cristão estava proibido de falar quanto estava doendo, ou que não pudessem chorar por algo, ou coisa desse tipo. Mas o que eles precisavam saber que era o quê? As suas tribulações eram um teste de Deus para a sua vida, um teste de Deus para provar a sua fé, para provar a nossa fé. Tiago faz o uso de uma antiga palavra grega, perseverança, que literalmente significa permanecer debaixo de alguma coisa, de um fardo, que está disposto a carregar até o fim, podendo assim evidenciar que o maior propósito das provações é o de que em meio às aflições tenhamos paciência e não desistirmos do que aprendemos quanto à fé em Cristo. O próprio apóstolo Paulo pediu 3 vezes. Deus disse: a minha graça te basta. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A ideia de perfeição e integridade é a de que, sendo a perseverança completa, em nada deixando faltar, logo eles estariam habilitados a lidar com suas tribulações, sem que negassem a sua fé em Cristo, sem que negociassem a sua fé em Cristo, sem que abrissem mão da sua fé para conquistar as coisas desse mundo. Ele está dizendo que para os verdadeiros cristãos a aprovação tem o objetivo de nos levar mais e mais para debaixo do paterno amor do Senhor, por meio de uma vida que o agrade. Talvez você esteja se perguntando: tudo bem, mas por onde que eu começo? Começa sendo servo. O apóstolo Tiago aqui, ele destaca 3 princípios. O de ser servo. Seja servo. E como servo, ele está dizendo que o senhorio é de Cristo. O servo aqui, a tradução da palavra é a mesma de escravo. Seja um escravo de Cristo. Trabalhe para Cristo. Nós sabemos já a recompensa que Cristo nos dá, independente do nosso trabalho. Veio de graça e não pelo nosso trabalho. Servos de Deus, do Senhor Jesus, Ele também diz que Cristo é o nosso Criador. Nós devemos obedecer, ter devoção ao serviço, nos dedicar, independente do meu orgulho, independente do que eu tenho que enfrentar. O senhorio de Cristo é muito maior que o meu orgulho, do que
a minha escolha, a minha decisão. Sirva a Ele. Lute contra o seu pecado. Seja o seu servo. É a maior honra que nós podemos ter, deixar para os nossos filhos. Horatio Spafford, em seu momento de grande provação e tribulação, buscou consolo e refúgio em Deus. Meus irmãos, nós passamos por dificuldades. Que nós possamos também demonstrar a mesma confiança que esse homem, que após perder 4 filhas, suas 4 filhas, em disposição para com Deus, ele se voltou e compôs um hino. E nós, em nossas dificuldades, que muitas vezes são tão pequenas, comparadas à perda de um filho, a essa tragédia que esse homem sofreu, que nós possamos nos voltar para Deus diante das nossas dificuldades, que nós possamos aprender com o exemplo que Cristo nos deixou, aprender com o ensinamento que Tiago nos deixa agora, que é a perseverança, que a provação nos produz perseverança, para sermos o quê? Íntegros e perfeitos para Deus. Que Deus nos abençoe.